Então, sejam bem-vindos e vamos conversar sobre um tema bastante prático hoje, que é a questão da prevenção, né, da questão dos golpes imobiliários. Então, nós temos a pretensão aqui de alertar colegas, corretores, futuros adquirentes, futuras pessoas que estão fazendo negócio imobiliário, seja de locação, seja de aquisição. Então, vamos fazer alguns alertas importantes aqui para que a gente se previna, porque o golpe está cada vez mais em voga, né? E eu acredito que um pouco também em função da questão das facilidades eletrônicas, né, a gente comece a ter mais contato com golpes. Mas os golpes sempre existiram, tanto que eu vou falar aqui de golpes tradicionais, assim como vamos parar para pensar também sobre golpes que são digitais, que são do ambiente digital. Armadilhas que existem e que estão por aí para dar golpe em nós, advogados, e em nossos clientes. Então, como é que a gente pode identificar essas armadilhas e evitar os golpes? Bom, uma das maneiras mais importantes de nós identificarmos as armadilhas é conhecendo o golpe. Porque quanto mais a gente domina e conhece o golpe, mais a gente treina o nosso cérebro para reagir. Por quê? Porque o golpista, ele trabalha com a mente, com a nossa mente. A gente, não sei se vocês já ouviram falar sobre os gatilhos mentais. Então, tem pessoas que estudam isso, teoricamente, e explicam e ensinam os gatilhos mentais, e tem pessoas, tem livros maravilhosos sobre isso, e tem pessoas que intuitivamente, por perspicácia, elas já vêm com essas ferramentas de uso dos gatilhos mentais. São as pessoas que têm facilidades de envolver outras pessoas. Então, o estelionatário, ou seja, o golpista, ele, via de regra, ele tem isso inato. Ah, mas isso aí tem toda uma teoria, tem todo um estudo, Rafael, sobre isso, e tu está dizendo que o cara já vem com isso inato, como é que funciona? Como é que eu posso dizer? As habilidades humanas, elas existem por si, e aí, em algum momento, um estudioso, alguém dedicado a isso, ele identifica essas habilidades e ele traduz isso em palavras, em conceitos, em teorias. Então, primeiro tem a habilidade, depois vem a teoria. E as duas coisas são importantes, porque na teoria, com a teorização dos gatilhos mentais, a gente classificou, a gente categorizou os gatilhos mentais, de forma que aquelas pessoas que não têm isso muito claro, passam a enxergar com mais clareza esses gatilhos mentais. E eles são usados tanto para o bem quanto para o mal. Podem ser utilizados tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, uma pessoa insegura, que tem dificuldade de tomar decisões e às vezes atravanca a sua própria vida, então um vendedor habilidoso pode ajudá-la, né, se valendo dos gatilhos mentais. Então ele vai chegar para a pessoa e vai dizer assim, você precisa de fato disso? Ela diz, não, sim, preciso. Isso aqui não está de acordo com o que você me falou que precisava? Está de acordo. Aqui estão os prós, aqui estão os contras. Você está enxergando? Estou enxergando. Se você não comprar hoje, eu já tenho uma outra pessoa querendo este veículo, por exemplo, tá? Vamos dar um exemplo de um carro. Tem outra pessoa que está querendo. Aí a pessoa insegura, às vezes, vai para casa, dorme, chega no outro dia e perdeu a oportunidade de uma aquisição, que às vezes seria vantajosa, porque ficou insegura, ficou amedrontada. Então, o vendedor habilidoso, ele usa o gatilho da escassez, ou seja, ele diz, vai acabar, você tem até o final da tarde a sua reserva. Se passar disso, eu não consigo segurar mais. O meu colega, que está querendo vender também, para ganhar a comissão dele, vai passar na minha frente e eu não tenho mais o que fazer. Então, um vendedor habilidoso, ele vai ajudar a pessoa insegura a tomar uma boa decisão, no sentido, então, positivo. Mas isto também pode ser utilizado para o mal.
que significa isso? Os golpistas, os estelionatários, eles têm uma habilidade incrível. Se utilizassem para o bem, se montassem uma empresa e vendessem produtos, teriam muito sucesso, eu tenho certeza. Infelizmente, tem muita gente que vai para esse lado do crime, mas tanto que tem filmes sobre isso, famosos estelionatários, que depois foram contratados, né, por governos, por agências de investigação, para justamente dar um suporte. Tamanha era a habilidade, reconhecimento da habilidade, né, por parte dos que investigavam o golpista. Então, vejam, pessoal, quando eu estou falando sobre isso, é para a gente aprender com isso e se precaver, e se proteger, para justamente evitar que nós ou algum cliente nosso caia num golpe. Todos os dias, muitas vezes me acontece de ter clientes me procurando e me questionando sobre a veracidade de alguma oferta ou de alguma ameaça, também tem as ameaças, e eles recebem. E via de regra aí a gente está cheio, então, de golpes que são golpes fajutos, fáceis, triviais, assim, de se livrar. Agora, os golpes nos negócios imobiliários são mais sofisticados, eles são problemáticos, eles são de difícil identificação. Então, por isso que é bacana a gente aprender com a experiência dos outros, para a gente não cair em golpes. Podem se repetir ou podem ser aprimorados. Então, só de eu ter já ouvido falar de alguma coisa, eu já identifico algo parecido no meu cotidiano e já tomo um alerta, tá? Mas já vamos iniciar a aula falando sobre o gatilho da escassez, né? Então, vocês vão perceber, eu vou colocar aqui nos casos que eu vou falar, que sempre está presente o gatilho da escassez, vai acabar nos golpes, e sempre está, e junto com ele, então, vem o senso de urgência. Então, chega para mim, eu fico doente com isso, tá? Rafael, tem que ser agora, eu preciso da tua ajuda, revisa esse contrato. E me deixa nervoso um negócio desse, porque já dispara na minha mente o antídoto, o anti-urgência. Mas às vezes pode ser aquela orientação positiva, Rafael, de que tem gente disputando? Pode ser. Eu mesmo já fiz aquisição assim, com senso de urgência. Mas, enfim, tinham algumas precauções que tinham sido adotadas. Então, tem que tomar uma série de cuidados. Então, vamos lá. Primeiro caso, sem mais enrolação. Primeiro caso, direto ao ponto. Dono da imobiliária fantasma. Esse foi um caso de grande repercussão em São Paulo, porque teve bastante mídia, teve processo, inclusive, criminal, teve já condenação, né? E muitas pessoas foram prejudicadas, e pessoas de classe média baixa foram prejudicadas. Alguns milhões de reais foram perdidos nesse golpe. Ele consistia no seguinte: o proprietário de uma imobiliária de verdade, tá, em São Paulo, no Morumbi, se eu não me engano, nos Jardins, não me lembro exatamente, ele foi acusado de adotar o seguinte método. Primeiro, ele anunciava imóveis com preços bem abaixo de mercado, chamando muito a atenção dos compradores. E, em seguida, ele exigia dos compradores um pagamento muito rápido, então muita pressa, um pagamento de sinal. E, na sequência, ele repassava metade do preço para o vendedor e dava um cheque, que era um cheque fraudulento, um cheque que, na verdade, não tinha correspondência com o verdadeiro comprador que estava adquirindo este imóvel, né? Então, por exemplo, num dos casos ali que foi relatado no noticiário, um imóvel de 600 mil reais, ele repassou para o vendedor 300 mil reais e um cheque de 300. O vendedor, o proprietário, depositou o cheque de 300 na data que tinha sido programada, uma data bem posterior, e o cheque foi devolvido pelo banco sob argumento de que era um cheque fraudado. E houve, então, uma reclamação junto à imobiliária, disseram que era um engano, mandaram representar, e isso foi demorando bastante tempo, até que se chegaram a se conversar, vendedor e comprador, e o comprador disse: não, mas eu depositei o valor integral. E aí, então, surge a celeuma, o comprador procura o vendedor e diz: estou desfazendo o negócio, não recebi, e o comprador diz: não, mas eu já paguei.
Este golpe, ele chama muita atenção, colegas, porque ele gera, inclusive, repercussões jurídicas complexas, né, bem complexas. E aí eu já quero aproveitar para iniciar a nossa aula dando uma distinção entre golpe e inadimplemento, tá? Golpe é diferente da insolvência. Golpe é diferente do ficar sem grana, ficar inadimplente, não ter condições de honrar com o combinado. Então, são coisas totalmente diferentes. Pois bem, nesse golpe, o que chama a atenção é que o acusado golpista, ele aproximou muito, muito mesmo o seu golpe de uma real negociação com uma sequente inadimplência. Então, isso dificulta bastante. Inclusive, a defesa dele, em vários momentos, alega que ele tinha sido envolvido em armações, pessoas que não tinham honrado com seus pagamentos, estavam querendo implicá-lo, etc. e tal, mas acabou sendo condenado, perdão, na justiça por conta disso. A justiça entendeu que não, que estava comprovado que havia uma organização, né, de envolvimento e de golpe. Então, um golpe de altíssima complexidade. Por quê? Porque ele parecia um negócio de verdade, tinha uma imobiliária de verdade, com a sua credibilidade, tinha um comprador de verdade, tinha um vendedor de verdade, todo mundo envolvido. Um golpe dificílimo, tá? Dificílimo de ser desmantelado, de ser identificado. E com uma dificuldade até jurídica, porque exigia uma comprovação. Quais os gatilhos mentais que foram utilizados no golpe? Como sempre, tem um componente da ganância, porque as ofertas eram bem abaixo do valor de mercado para o comprador, e aí isso fazia com que o senso de urgência despertasse, né? Então, segundo gatilho, senso de urgência e vontade de fazer um negócio vantajoso. Aqui ainda foi adicionada a autoridade, né? O gatilho da autoridade da confiança, porque existia a imobiliária. Que dicas de prevenção a gente teria aqui para desenvolver? Bom, primeira coisa, sempre a gente deve buscar a idoneidade das pessoas com quem nós estamos nos relacionando, seja imobiliária ou um corretor. Eu me recordo de um cliente que escapou de um golpe também há um tempo atrás, da compra de um terreno, um cliente amigo nosso, porque é nosso fornecedor, e ele estava com os mesmos gatilhos, autoridade, ganância e urgência, exatamente igual. E aí e eu dizia para ele o seguinte, o discurso, o argumento dos áudios que ele me passou do corretor que estava atendendo o caso dele, não eram argumentos nem um discurso de um corretor sério, tá? Porque a gente está acostumado com isso. Tem corretores muito bons, de alto gabarito e qualidade técnica, que preferem até não fechar um negócio e manter sua reputação, né? E tem outros que não, que fazem qualquer coisa para fechar um negócio. E esse estava na cara, até que nós resolvemos fazer uma consulta sobre ele e descobrimos que o Cresci dele estava, inclusive, suspenso, ele estava inabilitado para operar. Então, foi a cara do gol. Então, aquele caso ali, por exemplo, a gente resolveu, e aqui talvez resolveria, porque essa imobiliária, o proprietário, já tinha histórico em processos de estelionato. Então, aqui, uma dica, fazer essa consulta. Isso elimina totalmente o golpe? Não significa que elimina totalmente, mas isso, neste caso, ajudaria bastante, porque já alertaria o advogado para derrubar, então, o gatilho utilizado, o gatilho mental da autoridade e da confiança. Então, já ia ter uma desconfiança. Legal? Outra questão importante, né, em termos de cheque. O proprietário poderia ter feito contato com o banco ou exigir um cheque administrativo, que é mais comum nas operações de negócio imobiliário, que é administrativo, e não aceitar qualquer cheque de terceiro que não seja em nome do efetivo comprador. Nesse ponto, às vezes, a gente é interpretado como chato, né, na hora de organizar uma operação imobiliária, porque a pessoa diz assim, bom, eu tenho um cheque de um cliente meu aqui, é ótimo, um cliente que nunca atrasa,
aceita ele, eu te dou um desconto. Então, e aí você é chato quando você diz não, não aceito, quero um cheque seu, do comprador, fala para o corretor, para a imobiliária, não, quero o cheque do comprador, né? Então tem gente que é rigoroso, tem cliente que faz isso por conta própria, mas tu vê que nesse caso teria resolvido também a situação, teria evitado esse tipo de golpe, certo? E evidentemente oferta boa demais, existem pessoas que estão com alguma dor, uma dor no sentido de tem que vender o imóvel para resolver um problema familiar, às vezes de doença, às vezes de herança, às vezes de dívida, né? Então pode ter uma dor e fazer um bom negócio, mas é bom a gente entender essa dor bem certinho, porque isso também pode evitar o golpe. Aqui nesse caso, o comprador e o vendedor, se tivessem conversado, se tivessem se aproximado em algum momento, teriam provavelmente evitado isso, não deixado exclusivamente um intermediário. Então, o intermediário ele serve para aproximar, depois que fechou o negócio, eu quero ver quem é o comprador, quero encontrar com ele, quero pegar os documentos dele e conhecê-lo e entender tudo direitinho. Isso é muito, muito importante no olho no olho. Então, essas 3 dicas aqui, acho que para esse primeiro caso, já fica bacana. No nosso segundo caso, que a gente chamou aqui carinhosamente de o anúncio da ilusão, é o caso dos golpistas que fazem falsos anúncios de imóveis. Isso também está ficando cada vez mais comum. Então, eles colocam num site popular um anúncio de um imóvel, de novo, oferecendo preços irresistíveis, tá? Esse aqui é um pouco menos sofisticado, o primeiro caso é o mais sofisticado de todos. Utilizam fotos reais, que foram retirados de outros sites, e também se identificam como sendo uma imobiliária legítima. E aí eles convencem o comprador a fazer um depósito antecipado para reservar a suposta compra ou o suposto aluguel. Mas, assim que o depósito é feito, eles simplesmente desaparecem. Aqui, os gatilhos mentais, de novo, são ganância, vontade de fazer um negócio por um preço inferior ao de mercado. Então, a gente tem que estar mais alerta quando o preço é bom, tem que ser mais rigoroso na exigência quando o preço é bom. De novo, a urgência, deposita para garantir, porque eu não consigo segurar. Cuidado. E a escassez. Não tem outras coisas, gatilho da escassez. Não tem outro imóvel assim, não vou conseguir para ti, esse aí é o único que eu vou conseguir desse jeito. Então, esses são os gatilhos que são utilizados, né? Então, quais que seriam as dicas para a gente evitar esse tipo de golpe do anúncio pela internet? Bom, primeira coisa, procure, ao invés de ir no telefone do anúncio da imobiliária, se é uma imobiliária com reputação bacana, faça a ligação pelo telefone oficial dessa imobiliária, ao invés de utilizar o telefone do anúncio. Altere a sistemática de contato. Então, ao invés de seguir a rota, porque existe uma rota que é aparentemente autêntica, que é as fotos do imóvel que existe e tudo mais, a imobiliária bacana que existe também, e aí, ali em algum momento ele te desvia por um atendimento num telefone falso. Aqui, se você chegar na oferta, e aí você abrir uma outra aba do seu Google e botar o nome da imobiliária e achar o telefone oficial dessa imobiliária, você vai fazer um contato oficial, e aí vai dizer, eu quero ver a oferta tal. E aí a imobiliária certamente, neste caso aqui, teria evitado o prejuízo, porque ela teria dito assim, não, esta oferta não, nós não temos. E aí se descobriria, então, o golpe. E a segunda dica desse caso aqui, né, evitar ao máximo pagamentos antecipados. Mas é praxe, Rafael. Sim, eu sei que é praxe de a gente dar um sinal. E o vendedor usa essa praxe todos os dias porque ele tem receio da pessoa se arrepender e desistir do negócio, desfazer o negócio. E, poxa, todo o trabalho de convencimento na venda que ele fez, de aproximação, ser perdido. Então, de fato, existe muita esse interesse no pagamento antecipado. Mas para fazer um pagamento antecipado, você tem que ter muitas confirmações antes, conforme eu acabei de mencionar. Confirmação da legitimidade, da idoneidade das pessoas que estão fazendo a intermediação, certo? E, claro, que se você estiver utilizando portais de imobiliárias que são da própria imobiliária e já sejam clássicos tradicionais de confiança, né, isto pode auxiliar também que você não caia
em falsos anúncios. Bacana. Terceiro caso, o leilão fantasma. Então, os golpistas aqui, eles usam sites falsos de leilão. Eles fazem de conta que são leiloeiros, tá? E fazem anúncios de falsos leilões que copiam, imitam plataformas que são legítimas, anunciando os imóveis com descontos maravilhosos. Qual que é o lance aqui? Eles exigem pagamento antecipado para participar do leilão. Depois do pagamento, eles desaparecem, o site sai do ar, e aí o contato é impossível, porque foi um golpe, aquilo nunca existiu, aquilo foi um leilão fantasma, tá? Então, isso também é muito perigoso, porque hoje em dia os leilões eles estão sendo feitos tudo eletronicamente, e tem que fazer os pagamentos realmente, via de regra, de pelo menos ali 20%, 30% do valor do lance que você deu, depois na sequência tem que confirmar a arrematação com os demais pagamentos, então é muito perigoso. Leilão. E aí, os gatilhos mentais que são utilizados, que são da ganância, da urgência e da escassez também, eles estão presentes no leilão real. Então, o leilão real é assim. O leilão real, principalmente quando a gente está no segundo leilão, que permite que o preço de avaliação caia para 50%. Então, imagina que um valor de avaliação, por exemplo, de um leilão de arrendamento, de alienação fiduciária. Aí, às vezes, a pessoa não entende muito de alienação fiduciária e deixa a coisa correr. E ela já tinha pago 3 anos ou 4 anos da alienação fiduciária. Lá no registro da alienação, na matrícula do imóvel, o valor ele está super defasado, porque ele é um valor de avaliação de 4 anos atrás. A pessoa não se deu conta de apresentar um novo valor, no caso, a pessoa que está perdendo o imóvel, né? Não se deu conta de impugnar aquilo e apresentar o valor real do imóvel. Então, o imóvel que hoje está valendo 1,5 milhão, está lá por 800 mil na avaliação, ele vai a leilão por 800, imagina que não teve nenhum arrematante, e ele vai para o segundo leilão por 400, então um imóvel de 1,5 milhão, é possível que isso aconteça? Pode acontecer na vida real. E, claro, uma corrida para pegar esse tipo de caso. Então, isso acontece de verdade. Então, aqui é muito difícil a gente dizer que o gatilho da ganância, no sentido de, é um nome feio para dizer, mas no sentido de que a pessoa quer fazer um bom negócio, que ele consiga ser evitado, porque a pessoa que está nesse tipo de negócio é por isso. É para pegar um desconto, porque ela está pagando praticamente tudo à vista. O leilão ele não tem as vantagens que outro tipo de aquisição tem, de poder usar outros créditos mais vantajosos, salvo aqueles que são direto dos bancos, que já dão o seu crédito ali na hora. Mas também com o preço do juro agora está uma média de 18% ao ano para cima, né, o preço do crédito imobiliário. Então também está ruim. Mas como prevenir esse aqui, pessoal? Olha, os leiloeiros, pouco a gente sabe, mas eles estão credenciados nas juntas comerciais dos estados. Então, as juntas comerciais dos estados, elas divulgam a lista de leiloeiros que são registrados oficialmente e que são, de fato, leiloeiros existentes. Então, se você fizer, parecido com aquele caso que eu falei antes do falso anúncio, ao invés de você pegar no anúncio os contatos do leiloeiro, o link para participar do falso leilão, você faz o seguinte, você pega o nome do leiloeiro no falso edital, vai no site real, oficial da junta comercial, busca a lista de leiloeiros, descobre se ele existe, primeiro ponto. Ah, achei, existe, Rafael. Legal, existe. Pega o contato dele, direto dali da junta, ou direto de alguma indicação real dele, e liga. E diz, olha, eu estou vendo aqui um anúncio e tal, quero saber se esse aqui é o seu site oficial. E aí, rapidamente, ele vai dizer, não, não é esse meu site é tal, tal. Então, isso já teria evitado, com certeza. Os leilões que são judiciais, pessoal, que também podem ser objeto de participação, né, também vai ter nos tribunais de justiça a lista dos leiloeiros habilitados para operar judicialmente. Então, dá para fazer a mesma conferência, tá? Então, entrando em contato direto com o leiloeiro para confirmar de que o que você está participando ali efetivamente é a plataforma do leiloeiro oficial, tá?
E agora, mudando para o próximo caso, recentemente foi divulgado que um corretor de imóveis foi condenado por negligência ao não verificar a autenticidade de uma procuração apresentada por um falso procurador que teria a incumbência de vender um imóvel. Então, nesse caso aqui, olha que situação, colegas. Foi enganado o corretor e o comprador. Por quem? Por um falso procurador. Então, o cara se apresentou com uma procuração e disse: olha, eu tenho aqui essa procuração para vender este imóvel, por exemplo, um terreno, né, um local interessante da cidade. Ele vai lá, leva a pessoa, mostra o terreno, né, muito fácil de mostrar, e aí ele apresenta e tal. O corretor, né, confiou, acreditou e identificou um potencial comprador. Aí o corretor com a sua, então olha só a esperteza do estelionatário, ele usa a autoridade do corretor, a reputação do corretor para dar o golpe. E aí o corretor vai lá, apresenta o terreno, diz que está tudo certo e fecha a negociação. É efetivado o pagamento e na sequência das transferências do imóvel, este procurador desaparece. Tá? Se eu não me engano, esse caso teve um prejuízo de R$230 mil no pagamento, então, que tinha sido feito no momento do fechamento do negócio e depois o desaparecimento. Olhem que situação, colegas. Neste caso, o comprador que confiou na reputação do corretor, olha aí, ó, cuidado corretores, hein? Cuidado corretores. O comprador que acreditou na reputação do corretor, que emprestou para esse falso procurador a sua reputação para fechar um negócio, acabou sendo condenado, ele não recebeu nada e foi condenado a devolver o valor para o adquirente. Olha o perigo, colegas, o perigo. Então fica o alerta aí, né, para o ramo também dos corretores de imóveis, e para os advogados, principalmente, né, porque também, às vezes, o advogado tem essa falsa ilusão, tem um corretor, então está tudo certo, né? Então, temos que ter uma máxima cautela com esse tipo também de situação. Onde que está previsto na lei essas responsabilidades do corretor? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Que a corretagem é um capítulo que está lá a partir do artigo 722 do Código Civil de 2002. Diz ali no 723, o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente. Então, não adianta o cliente dizer assim, o cliente não me perguntou nada, né? Não me pediu isso. Não. Espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio. Parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, foi aqui que ele caiu, aqui que o corretor caiu, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da sua incumbência. Então está aqui, pessoal, o parágrafo único é um perigo para os nossos amigos corretores de imóveis. Neste caso aqui, como que o corretor e o adquirente poderiam ter evitado este golpe do falso procurador? Olha, procuração para negociar imóvel, só procuração por instrumento público. E a procuração por instrumento público é a mais fácil de todas. Por quê? Porque ela pode ser checada, pode ser até retirada uma via atualizada junto ao notário que fez o ato, né? Então, via a procuração, me apresentaram a procuração, legal, está aqui a procuração. Agora vamos lá no notário que fez o ato, imagina que foi um tabelião de notas de um determinado município, você faz contato com ele e pede um traslado, uma segunda via desta procuração. Por que isso é legal? Porque além de vir a procuração confirmar a autenticidade da procuração, a sua legitimidade, ele ainda vai saber se ela não teve nenhum tipo, ou se não está em processo de revogação, né? Então, olha que legal. Então, aqui teria também evitado este tipo de golpe, também um golpe do tipo sofisticado, né? Não tanto quanto o primeiro, mas
com certeza também é um golpe mais sofisticado, tanto que enganou um profissional do ramo, certo? Evidentemente que aqui o senso de urgência e de ganância, ele toma o corretor que está desejando fechar aquele negócio, porque ele vai ter a comissão dele. E o da autoridade e também da urgência acabou pegando o comprador, porque queria fazer um bom negócio, e a autoridade no sentido de que ele confiou na autoridade não do procurador, mas sim do corretor de imóveis que estava intermediando a negociação, certo? Bacana. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, sim. E o último que eu trago aqui para vocês, né, o último caso que eu trago aqui para vocês, é as dívidas ocultas no imóvel. Então, se eu não me engano, isso aqui foi em Minas Gerais, tá? Um corretor foi condenado por não informar sobre dívidas pendentes no imóvel, o que acabou causando um prejuízo financeiro para o adquirente. Vejam o que eu acabei de ler aqui no Código Civil, no artigo 723, parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança, do risco do negócio, das alterações de valores e outros fatores que possam influir no resultado da incumbência, certo? Então, realmente aqui, os corretores acabam entrando numa situação de alto risco quando eles não dão tanta bola para as formalidades, tá? E dão mais foco, o que é natural, não estou criticando, dar mais foco na parte comercial, na comercialização. É claro que é legítimo, o corretor tem todo o direito de ter vontade de fazer a venda, porque esse é o trabalho dele, né? Então, não há críticas aqui. O que existe, sim, é um alerta de que qualquer sensação, qualquer sentimento de que há algo estranho neste negócio, nesta negociação, que o corretor ele busque então essas informações e se antecipe. Se o cliente ele tem um advogado acompanhando, às vezes os corretores acham chato isso, porque o advogado pede muita coisa, exige muita coisa, quer olhar muita coisa, e isso faz ele ficar inseguro, achando que pode perder a venda, a pessoa pode desistir, e é um fato, tá? Não está errado esse pensamento. Mas, por outro lado, tem um aspecto bastante positivo. Por quê? Porque uma vez que tem um advogado ali fazendo inúmeras exigências, o próprio corretor vai acabar se beneficiando disso, tendo vantagens. Por quê? Porque ele dificilmente vai ser atribuída a ele uma responsabilidade num golpe desse, uma vez que o próprio adquirente estava se valendo do seu advogado ali para fazer as análises de risco, né? Então, ótimo, que bom. Uma dica extra que eu dou para vocês, colegas, para evitar esses golpes, e que pode parecer um pouco chato, é o seguinte: é claro que a gente sempre pode e deve exigir todos os documentos. Imagina um advogado que foi contratado para acompanhar uma determinada venda. Ele exige o envio dos documentos e ele faz uma análise. Mas, além dessa análise, mesmo que saia mais caro para o cliente tem que estar ciente disso, tá? Então, mesmo que saia mais caro para o cliente, o advogado deve vender para o cliente que ele retire também as certidões que foram apresentadas, para ele conferir se não há nenhum tipo de fraude. Então, receber os documentos é importante. O cliente pode exigir, pode dizer para o advogado, não, eu quero que você analise o caso com base nesses documentos que eu estou lhe enviando. Ok, é do risco do cliente. Mas o advogado pode alertar o cliente dizendo o seguinte, olha, me paga mais tanto, porque eu tenho um despachante que vai retirar tudo de novo para nós, mas é da fonte, para dar mais segurança, para que não tenha no meio daqueles documentos um documento falsificado, certo? Então, olhem quanta coisa pode ser feita. E isso são só exemplos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, recentemente eu falei no início da aula, que golpe é diferente de inadimplemento, né? Então, pode acontecer
que uma construtora ou uma incorporadora esteja em processo de dificuldade financeira, e ela pode tanto se recuperar, gol, como ela pode declinar. Então, quando isso acontece, isto não é um golpe, tá? Quando é só inadimplência, não é um golpe. Ele vai ser um golpe ou vai ser um crime quando aconteceram atos voltados à lesão. Por exemplo, vender para 2 pessoas o mesmo imóvel, né? Então, isso é estelionato, tá? Então, aí não há dúvida, a construtora e a incorporadora cometeram um golpe também. Empresas que estão com dificuldade econômica fazem isso? Às vezes sim. No desespero para se capitalizar, as pessoas começam a dar golpes no mercado. Titulares dessas empresas começam a dar golpe no mercado, pensando que vão dar a volta em algum momento, depois eles resolvem, e aí, quando estoura isso, vira não só um problema de reparação civil, como criminal também, né? Mas tem, gente, o que eu queria distinguir com vocês aqui, também a construtora que está em maus lençóis e simplesmente fica inadimplente. Até aí tudo bem, então um corretor não vai ser envolvido se a construtora ficou inadimplente, ele não tem nada a ver com isso. Mas olha o que eu vi há 2 semanas atrás, tá? Olhem a situação que eu presenciei, eu acompanhei há 2 semanas atrás. Uma cliente estava desesperada por fechar um negócio, tá? Estava desesperada por fechar um negócio. E o imóvel ela já tinha visitado, existia, construtora, existia, tudo certo, né? Só que, né, esta construtora e incorporadora não tinha sequer registro da incorporação, tá? Então, segura aí que eu vou comentar com vocês. Não tinha incorporação. Eu avisei. E a cliente disse assim, esse imóvel não poderia estar sendo vendido, porque ele não tem incorporação. Isso é contra a lei. Aí, ela foi atrás do corretor. Sabem o que o corretor disse para ela? Ele disse assim, não, mas isso é praxe aqui, fica tranquila, tá tudo certo. É praxe na região. Pode até ser que seja, colegas. Mas quando o corretor fala isto, olhem a diferença da situação. Quando o corretor vai e diz assim, é praxe da região, ele se posicionou como um garantidor da operação. Mas não parou por aí, tá? Não parou por aí. Piorou a situação, né? Porque antes dele dizer que era praxe, tinha tido um outro contato, em que estava sendo solicitado o memorial de incorporação. Não, daí na sequência nós pedimos o memorial de incorporação, este que não tinha sido registrado, para poder pelo menos saber se estava previsto o imóvel daquele jeito, que estava lá se apresentando. É o mínimo que você tem que ter um memorial com os projetos, tudo certo, para a pessoa poder saber o que ela está comprando. Então, não tendo o registro na matrícula, a pessoa nem tem como saber o que ela está comprando. Olha o perigo da coisa. Aí, pasmem, vem um outro áudio do corretor dizendo o seguinte, esta parte que o advogado está pedindo é a mais fácil, porque ele estava ainda negociando valores, né? Então, ele estava focado nos valores. Aí disse, esta parte do advogado é a mais fácil, fica tranquila. Isso aí vai acontecer na entrega. Na entrega do imóvel vai ser apresentado o memorial de incorporação e daí tá tudo certo. Bom, todo mundo que trabalha neste ramo, pessoal, sabe que o memorial de incorporação, ele é o documento mais importante porque ele inaugura a incorporação. Ele é o ponto de partida. A existência dele é importante, mas ele só nasce quando ele é registrado no registro de imóveis. E aí abre uma nota simples, uma anotação simples na matrícula dizendo este imóvel tem incorporação tal, memorial está depositado aqui com este registrador. E aí a pessoa tem acesso, pode pedir inclusive para o registrador uma cópia do memorial de incorporação. Isso é o mínimo. Imagina, o corretor disse que esta era a parte mais fácil que ia se apresentar na entrega do imóvel. Este corretor está, inclusive, porque ele é obrigado a conhecer o mínimo, entender o mínimo do produto que ele está vendendo, ele está se posicionando como avalista da entrega deste imóvel regular.
regular, tá? Como o prédio já estava adiantado, de fato, mesmo sem incorporação, sabe-se lá como, talvez um alvará especial para isso, alguns municípios fazem esse tipo de loucurinha, né? É possível, isso tivesse tudo confirmado e já existia o espigão e tal, não se sabia se a construtora ia terminar, porque tinha ainda notícia de dificuldades econômicas dela no mercado, então ainda tinha mais esse elemento para prejudicar, além da irregularidade formal, ainda tinha um problema de suspeita, né, idoneidade financeira. Tudo certo, ok, mas se esse chegasse no final com a entrega efetiva da obra e desse algum problema, se a incorporadora tivesse quebrado ou tivesse algum problema de regularização, e esse corretor tivesse uma boa imobiliária com condições, com patrimônio, se esse corretor tiver patrimônio, ele automaticamente teria se transformado no avalista do negócio. Se ele fosse uma imobiliária poderosa, daria até para fechar o negócio, porque você teria um avalista involuntário daquela situação. Eu orientaria para o cliente, se fosse um negócio muito bom e o cliente estivesse muito afoito, muito querendo fechar aquele negócio, eu faria o parecer alertando sobre isso, claro, sobre o alto risco do negócio, mas eu colocaria para ele o seguinte: se você mesmo assim quiser fazer o negócio, então faça uma ata notarial da garantia que este corretor, este imobiliário está te dando sobre a facilidade na regularização da documentação. Então, olha só que loucura, pessoal, como às vezes é possível que a gente se coloque numa situação de altíssimo risco desnecessariamente, completamente desnecessariamente. Imagina só como é que ficaria, então, esse corretor se ele tivesse, sei lá, o conhecimento sobre isso. Ou, pior do que isso, então, vamos cogitar que ele tivesse conhecimento, mas não se importe, porque imaginemos que ele não tenha, então, condições nem patrimônio. Aí é pior ainda, porque daí ele está se posicionando quase como um estelionatário no caso, né? Seria muito ruim daí ele se posicionar como um possível, né, enganador em seus clientes. Isso pode, sem sombra de dúvidas, prejudicar, inclusive, a sua reputação. Vou dizer uma coisa para vocês: o maior problema dos golpes e por que eles dão tão certo é porque, pessoal, as pessoas que sofrem o golpe, infelizmente, né, elas ficam com vergonha de falar que sofreram o golpe, que é uma bobagem, porque faz parte, possível, que é da natureza humana que a gente funcione com esses gatilhos mentais. É da natureza humana que a gente funcione com esses gatilhos mentais, não é vergonha para ninguém. Eu sempre tento, eu sei que é difícil, mas eu sempre tento deixar o cliente que sofreu o golpe o mais à vontade possível, né? Porque essa pessoa ela chega muito se sentindo tola, se sentindo boba, se sentindo, digamos assim, pouco inteligente, e às vezes são pessoas muito inteligentes, com QI altíssimo, inclusive, né, com uma capacidade intelectual imensa. Já vi muita gente se enganar até do ramo da área jurídica mesmo, porque não está no dia a dia, ou foi justamente induzido pelos gatilhos mentais. Eu, com a minha experiência, também estaria sujeito a um gatilho mental, mesmo tendo experiência, se alguém conseguisse, com habilidade, induzir a fechar um determinado negócio. Então, ninguém é imbatível. Eu acho que esse ponto é o mais importante, sabe, gente, de nós ajudarmos, assim, os nossos colegas, os nossos clientes, porque, pensem comigo, a partir do momento que a pessoa não tem vergonha de ter sofrido um determinado golpe, é mais fácil que ela venha a compartilhar suas experiências, evitando que outras pessoas caiam no papo dos mesmos golpistas. Valeu, boa semana para todos. Tchau, tchau, até a próxima.